programa Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da ESAG. Apresentação, professor Enio Spaniel e professora Samantha Buglioni. Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando mais um Nas Entrelinhas, hoje falando com o Daniel. Tudo bem, Daniel? Olá, tudo bem, Enio? Tudo, nos confirma se você vai falar de Brasília, né? Isso, exatamente. Política Nacional de Participação Social. E aí, qual é a tua questão? Então, eu sou o Henrique Cachert, aqui convidado pelo... Show de bola, pode começar, professor. Eu vou dar uma saidinha. Beleza? Depois eu volto pra cá e só... Já tá rodando? Tá rodando. Eu vou curiosamente, tá? Eu sou leigo pra caramba disso, tá? Não então tem problema. você vai jogando as informações mesmo. Atenção para as manchetes do programa de hoje. O papel da universidade e da produção do conhecimento para a democracia. A plataforma de governo e das organizações sociais no processo da produção do conhecimento para as mudanças. Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando mais um programa Nas Entrelinhas, o programa do DAP, Departamento de Administração Pública da ESAG e UDESC, todas as quartas-feiras, 10h30 da manhã. E hoje, novamente, com a presença do Henrique. Tudo bem, Henrique? Tudo ótimo, professor. Estavas afastado por um tempo do nosso programa. Estava. De volta, mas continuas no curso de Economia. Continuo. Qual é teu período? Agora eu estou na quarta fase. Metade do curso já realizado. Ok, e hoje nós temos uma temática muito importante. Temos a presença do professor Daniel Pinheiro, da ESAG e UDESC. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Enio? Bom dia, Henrique. Bom dia. Já faz dias também que não participas mais de programa aqui. Algum tempo. Ótimo. Então é bom a gente retornar. Daniel, você recentemente esteve em Brasília, participando de um encontro que tratou sobre a Política Nacional de Participação Social. Em primeiro lugar, eu gostaria que você explicasse quando foi, o que se tratou, enfim, falar desse evento lá em Brasília. O evento, na verdade, Brasília organizou um evento, a presidência organizou um evento chamado Arena Social. A Arena Social era um evento que congregava organizações e temáticas voltadas para a democracia, e que era bem interessante. Foi um evento multidisciplinar e o ponto alto do evento seria foi o lançamento da Política Nacional de Participação Social. A presidente fez a assinatura, sancionou a política de participação e a partir daí a expectativa é que o desdobramento fossem as assinaturas de outros marcos. Um deles, e o principal, que também estava sendo discutido na Arena Social, era o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que foi o tema de vocês até na semana passada. Esse é um desdobramento da política. Tem sido uma marca dos últimos governos o lançamento de políticas, de grandes políticas temáticas. Essa era uma delas, a da participação social, que trouxe à tona uma série de conceitos e uma série de polêmicas. Mas antes de entrar nisso, o evento em Brasília em si é bem interessante, porque dentre os vários painéis e discussões, nós tivemos a Maratona Hacker acontecendo, que também o movimento hacker no Brasil, não sei se todo mundo sabe, mas é bastante reconhecido internacionalmente, e isso veio, o governo organizando uma Maratona Hacker é bem interessante, é um tema que dá muita discussão. Mas tivemos eventos específicos. Talvez seja interessante, Daniel, você explicar exatamente o que é essa Maratona Hacker. Exato. Na verdade, você junta o que a gente chama de hacker do bem, porque o hacker tem um nome pejorativo, e não é. Exato, e não é nem isso. Eu sou muito afeito a esses grupos. Você junta uma série de programadores, especialistas, amadores, mas você faz uma maratona para resolver problemas sociais. Então, para criar plataformas de governo, plataformas eletrônicas para resolver determinados problemas, numa espécie de competição, por isso Maratona Hacker, e eles vão lá disputar entre si quem consegue fazer isso. A gente sabe que existem maratonas hacker semelhantes, por exemplo, em períodos eleitorais para testar a urna eletrônica. Você convida uma série de hackers e diz assim, quebrem o código da urna eletrônica, e a função da polícia e da inteligência é justamente não deixar quebrar. Então é muito interessante, é uma espécie de simulado. No campo social é mais interessante ainda, porque você junta vários hackers, esses hackers do bem, para trazer soluções para o governo e para as organizações da sociedade civil. Pena que eu não pude acompanhar, porque eu estava justamente num outro painel. Como eu falei, foram organizados vários painéis. Um deles foi o encontro, e aí um encontro organizado pela Secretaria da Presidência da República, que convidou
pesquisadores de várias universidades, como também pessoas da organização da sociedade civil, que produziam conhecimento, né? Então, a ideia era fazer um dia, que na verdade acabou sendo uma tarde, em que essas pessoas se juntassem e pudessem discutir como o conhecimento que está sendo produzido nas universidades, nas organizações da sociedade civil, às vezes até de forma isolada, ele pudesse ser compartilhado. Essa é a primeira função do evento, era assim, pensar em formas de compartilhar, e que aí a gente chega nessa ideia de plataforma, né? Como compartilhar esse conhecimento para as organizações da sociedade civil. E o segundo, como é que as organizações da sociedade civil também poderiam compartilhar a sua experiência e, ao mesmo tempo, os dados que os cientistas precisam para que pudessem avançar no campo político, no governo. Poderia dar um exemplo de qual tipo de informação foi compartilhada nesse evento entre vocês? Na verdade, no evento especificamente, só o fato do evento existir em si já foi muito bom, porque geramos um documento onde eles mapearam em todas as universidades e parceiros por indicação, por rede mesmo. Então, aqui na universidade eles entraram em contato com a professora Paula Schumer, pelo trabalho que ela já desenvolve na área, que é lá do Departamento de Administração Pública, e ela nos indicou. Então, por indicação, você ia formando uma rede e as pessoas foram para lá e eles compartilharam um documento com uma pequena entrevista que eles fizeram conosco antes, com toda a publicação que já foi feita por esses professores, esses profissionais, ou publicações que foram patrocinadas, por exemplo, por fundações que estavam lá, que costumam já fazer publicações temáticas. É o caso da Associação Brasileira de ONGs, a ABONG, que tem uma publicação só sobre marco regulatório das organizações da sociedade civil. É o caso do Instituto Ethos, que na área de responsabilidade socioambiental também já tem muita gente. Então, esses participantes dessas organizações estavam lá. Então, tinham profissionais do direito que discutem hoje regulação, e esse era o tema do dia, o tema da pauta era política de participação social, e aí a criação do marco regulatório, que até então havia uma pressão da sociedade civil para aprovação. Ele foi aprovado agora recentemente, foi assinado agora recentemente pela presidente também, e esse desdobramento vai gerar uma série de implicações na prática. Então, nesse primeiro momento, nós compartilhamos a nossa produção já existente, nossos artigos, mas a principal função era se reunir para dizer assim, qual é o melhor sistema para a gente continuar compartilhando isso? O governo está disposto a articular com agências financiadoras, CAPES, CNPq, e com universidades sistemáticas para que isso aconteça. A primeira ideia é uma plataforma eletrônica, é a construção de uma plataforma eletrônica. Essa foi a ideia que nós deixamos. Nós nos reunimos em grupos temáticos, temas específicos do marco regulatório. Então, dentre esses temas específicos, eu participei do grupo de trabalho especificamente da plataforma e gestão do conhecimento. Então, como é que a gente consegue juntar pesquisadores que são separados em uma mesma plataforma? É interessante, por exemplo, que a CAPES, então, abra um edital específico para organizações da sociedade civil. É interessante que a organização da sociedade civil, ela também passe a ser considerada como pesquisador. Então, uma organização, ela pode entrar no edital com chamada de trabalho, ela consegue um apoio, por exemplo, um recurso do governo, e a partir disso o governo diz, tá bom, eu te financio. Aí ela vai buscar pesquisadores, porque é para isso que serve o marco regulatório das organizações da sociedade civil, para instrumentalizar essa relação governo-organização, por que não no campo do conhecimento? Ora, eu tenho aqui, por exemplo, o Instituto Padre Wilson Groh, eu tenho a UDESC, os dois, nós fazemos pesquisa há muito tempo já nessas organizações de Florianópolis. A exemplo do Instituto Padre Wilson, tem uma relação com vários professores, inclusive. Por que não abrir o edital CAPES, CNPq, de financiamento, de fomento, para que eu tenha, por exemplo, bolsistas, que eu tenha uma linha de pesquisa, que eu tenha um grupo de pesquisa financiado para estudar o excelente trabalho que está sendo desenvolvido no Instituto Padre Wilson. É um exemplo. Interessante é que é uma espécie de desinstalação da pesquisa das prateleiras, apenas assim interna da universidade, ou seja, uma vinculação entre aquilo que é feito de pesquisa dentro da universidade e outros institutos e
isso colocado para a sociedade, porque a sociedade é também o objeto tanto da pesquisa como do seu efeito. É isso, Daniel? Exatamente. E aí é muito interessante que, assim, a despeito de qualquer viés ideológico ou político partidário que se possa ter do governo, tem sido uma característica já nos últimos 20 anos no governo brasileiro de renovar o fôlego da academia, a participação da academia em algumas instâncias. A gente tem, por exemplo, pensadores da academia atuando em várias instâncias. E essa ideia de ampliar isso, partindo da própria Secretaria da Presidência da República, é bastante interessante, porque eles querem ter ali conhecimento, ter produção do conhecimento para subsidiar novas políticas. Esse tema é muito novo, tanto que a Política Nacional de Participação Social foi assinada e houve uma polêmica que a própria mídia, que era contra simplesmente por causa de ideologia, criticou com coisas que são bastante até engraçadas, eu diria, para a academia. Então, diz assim, olha, eles estão querendo falar de controle social, estão querendo controlar a sociedade. Eu falei, gente, isso é um tema não só discutido, muito bem discutido pela academia no Brasil, e todo mundo sabe que é justamente o contrário. A mesma revista que recentemente tinha falado de como era interessante esse trabalho de ficha limpa e que as organizações, que era papel da sociedade civil, combater o mal político e privilegiar pelo cumprimento da ficha limpa, estava dizendo que controle social era manipular a sociedade. Eu falei assim, não, eles não sabem o que estão falando, é outra coisa. Aproveitando, comentário aqui oportuno, você é bastante novo para ser doutor, poxa vida, tem uma cara de bastante novo, né? E comentando a partir disso, a plataforma que vocês estão criando, ela é baseada em alguma plataforma que já exista em outros países? Tem algum... Isso também é muito interessante, porque pelo perfil das pessoas que estavam lá, a maioria é de uma geração nova, e eu acho que cabe bastante novo, é só um agradecimento, porque minha identidade não diz mais isso. Depois de 12 anos de sala de aula, você não é mais bastante novo em nada. Aluno te envelhece, tá? Não sei. Mas era interessante, porque sentou para discutir, eu sentei inclusive no mesmo grupo em que tinha profissionais que estão no campo desde muito tempo, aqueles que eu lia desde a minha graduação e aprendi a ler ali. E aí estava aquele profissional, aquele pesquisador, juntamente com o articulador da sociedade civil, de uma organização que eu aprendi a admirar também quando construía meu conhecimento, e eu que tem uma produção no campo que é muito recente, que veio desde o meu mestrado, todo mundo participando junto. Então, isso é interessante porque dá uma diversidade bacana, e aí a gente vai discutir isso em que base? Numa base em que nós aprendemos que o Brasil é muito distinto em suas características na produção, especificamente sobre organizações da sociedade civil. A gente tem uma professora aqui, a professora Carolina, que também foi convidada pela professora Paula e está lá inscrita na plataforma. A professora Carolina Dion, ela trabalha com particularidade em gestão de organizações da sociedade civil, e não é à toa, né? Ela já vem desde muito tempo dizendo, olha, a gente tem um perfil, que nós temos uma teoria muito própria, temos um perfil muito próprio, precisamos considerar isso, e essas organizações exigem uma particularidade no mundo inteiro, são organizações que são diferenciadas, e especialmente no Brasil elas também carregam uma singularidade, uma particularidade, e que a gente deve levar isso. E eu acho que foi muito bacana que, durante a discussão lá, ninguém estava preocupado em levantar exemplos. As pessoas estavam preocupadas em dizer assim, o que a gente tem feito até agora, foi uma preocupação muito mais assim, a gente ter consciência do que a gente já faz um bom trabalho e o que a gente pode fazer se a gente fizer junto. Então, as discussões eram, por exemplo, tem estados que vão se preocupar muito com o desenvolvimento regional. Então, você fomentar pesquisa em Santa Catarina hoje só de inovação para o campo empresarial, é interessante para o campo empresarial, mas por que não o edital também não ter uma linha específica para fomentar a inovação social e o papel da inovação social no desenvolvimento do Estado? Então, como é uma discussão que os pesquisadores já faziam, acaba ficando uma discussão interessante para você fazer agora no Estado, no âmbito do Estado, levar isso para o governo do Estado.
Ou seja, a discussão também tratou muito da questão de método. Acho que essa é uma questão fundamental que se discutiu. Mas, Daniela, eu queria, em função do próprio espaço limitado que a gente tem do programa, o marco regulatório, a última pergunta que eu queria fazer, o marco regulatório é uma coisa que está em construção ainda, não é uma coisa assim já dada. Independente de quem vai chegar, estamos num período pré-eleitoral, presidência da República, a coisa tem continuidade independente de quem. É essa a ideia do marco regulatório em construção, em constante elaboração, modificação, adequação? Essa é a ideia. Até porque os candidatos aí que estão na frente, a gente teve aí a recente perda do Eduardo Campos, mas os candidatos que tendem a ficar na frente, independente da mudança de cenário que possa ainda acontecer, não tendem a mexer muito com isso, pelo menos em princípio. A gente se preocupa, às vezes, com possível retrocesso, porque a gente sabe que esse governo se empenhou muito porque a base do governo está em muitos movimentos sociais. Então, assim, vários movimentos sociais apoiaram o governo numa primeira instância. Essa é uma dívida que o governo tinha, a regulação, porque a regulação existente para organizações da sociedade civil ainda era muito difusa, a relação do Estado com organizações da sociedade civil no Brasil ainda era muito confusa, então havia muito espaço para interpretação. A ideia do marco regulatório é que diminua esse espaço de interpretação e se tenha o verdadeiro espaço de regulação, mas uma regulação construída democraticamente, pelo menos assim. O marco regulatório ele é construído democraticamente, como a política foi, com a participação de vários setores da sociedade. Então, espera-se que esses setores se mobilizem também para cobrar do próximo gestor, seja ele quem for, né? Espero que ele não dê um passo atrás. A gente sabe que tem possibilidades, mas espera-se o avanço. Esperamos que a democracia prospere e avance cada vez mais. É isso. Obrigado, Daniel, pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, Enio, Henrique, é sempre um prazer. Estamos à disposição. E, Henrique, espero que voltes em outros programas. Pode deixar que vai ser um prazer. E o nosso programa Nas Entrelinhas volta semana que vem, nesse mesmo horário. Bom dia a todos. Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da UDESC-ESAG, Universidade do Estado de Santa Catarina.